Boa noite, povo de Deus, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso Montecast, www.batistamontesião.sinop.com.br. Nós temos o privilégio de estar realizando o nosso primeiro podcast e nós temos um convidado aqui ilustre, o nosso pastor e amigo José Floriano. Boa noite, pastor, que bom receber o senhor aqui. É o nosso primeiro podcast, então vai ter um monte de erro e você perdoe a gente, mas já deixa o seu like aí, já compartilha para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. É uma honra rever o senhor, estar aqui participando do primeiro podcast com vocês. Antes da gente entrar no seu testemunho, como o senhor resumiria a sua vida em poucas palavras antes de conhecer a Cristo, antes dessa experiência marcante que é o senhor? Eu tive o privilégio de receber o senhor aqui na igreja e foi um momento impactante. E depois a gente teve a oportunidade de jantar junto e foi maravilhoso. Como que o senhor definiria, pastor? Bom, eu aceitei Jesus com 7 anos, com 6 anos comecei para a igreja. Então, eu não tenho essa memória, porque na infância eu já tinha medo de imagem, morria de medo de imagem, corria de imagem. Desde pequeno Desde pequeno, aí tipo assim, eu já tinha um perfil, uma chamada de Deus na minha vida que na verdade não foi eu que escolhi, Ele me escolheu, né? Ele me atraiu com seu amor, com a sua misericórdia. E eu não gostava de ficar na escolinha, não. Eu tocava o terror, pedia para minha mãe para descer da escolinha. E na escolinha eu fazia bagunça, que era o contrário, né? Que era para fazer bagunça na igreja e na escolinha ficar quieto ou ficar retraído. Mas na escolinha eu fazia bastante bagunça e na igreja eu ficava quieto, porque eu sentia muita presença de Deus. Já tinha um chamado. Sim, aí quando o pastor falou, quem quer aceitar Jesus, fui lá na frente e aceitei Jesus chorando. E o mais interessante é que o pastor José Floriano, ele é cantor também. Dá uma olhada nos vídeos que nós vamos postar agora. Olha como é que o pastor tem uns clipes bonitos e um álbum maravilhoso. Confere aí. Eu andei perdido por aí, sem ter esperanças de conseguir me reencontrar no caminho da tua graça. De repente o teu favor me acenou, percebi o quanto de sangue derramou. Por meus pecados Ele veio me resgatar. Pastor, que canções maravilhosas, os clipes muito bem elaborados. Mas eu quero ser bem sucinto aqui, principalmente na questão o seguinte: qual foi o momento mais difícil, mais marcante que você viveu na sua vida? Foi um momento muito difícil, a perca da minha irmã. Sim. Eu perdi uma única irmã grávida, a minha única irmã. Única? Eu tinha 18 anos, ela tinha 26. E ela foi enterrada junto com a criança. Eu, com 18 anos, fui ao necrotério para ver o corpo dela. Estava escrito um versículo na parede: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E eu fiquei confrontado com aquilo, porque eu era novo, eu entendi que Deus estava falando comigo naquele versículo, tipo, ressuscita tua irmã. Meu Deus. E eu falei, Senhor, não tenho fé para ressuscitar a minha irmã. Pelo contrário, saiu uma voz do versículo e disse: meu servo, tua irmã estava morta e agora ela vive comigo. Meu Deus, como que lidar com isso, né? É verdade. E aí Deus começou a falar comigo já antes dessa perca dela, quando eu tinha 17 anos. Eu estava no altar e eu me via com um menininho no mistério. Meu Deus. E aí eu perguntei, Senhor, quem que é esse menininho aí? Aí Deus falou para mim, é o seu filho, ele vai se chamar Davi. E ele vai nascer numa segunda-feira e o parto vai ser normal. Meu Deus. E a segunda-feira é um culto que eu apresentava a Deus todas as segundas-feiras, intitulado como Culto do Manto, que era um culto dos mistérios de Deus. Meu Deus. As paredes minavam água, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E desde muito novo eu já tinha discernimento, se manifestava demônios lá no meio do fogo, tentando se passar pelo Espírito de Deus, a gente identificava, ia lá e expulsava para a glória do Senhor. Nessa época que eu estava dirigindo a igreja, eu tinha 26 anos, eu já era consagrado a pastor. 26 anos? 26 anos. Olha. Mas eu fui consagrado evangelista com 17 anos, no dia 1º de maio de 1999, desde então eu
eu sento no altar como ministro. Como ministro do Evangelho. Foi bem precoce. Meu Deus. O que mudou na sua vida depois dessa experiência? Tipo, família mesmo. Família, trabalho, os hábitos. O que mudou? Então, Deus sempre nos consola das nossas dores, né? Quando a Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, a Ruth acompanhou e deu um neto para ela que valeu mais do que 7 filhos, veio esse consolo. E aí o meu filho consolou o nosso coração. Nossos corações. É um menino cheio do Espírito Santo, o amor da minha vida. Eu brinco com ele, falo assim: filho, por que você não ora e não pede para Deus você nascer de novo e ser filho do Celso Portiolli, que ele é rico e agora ele se converteu? Ele: pai, para de ser louco, você é o melhor pai do mundo, eu quero ser sempre o seu filho. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, porque o nascimento dele mudou muita coisa na minha história. Eu falo que depois de Jesus eu vivo por ele. Deus deu a vida dele como um propósito. Pastor, eu vejo o senhor muito espontâneo, alegre, sorridente. O senhor já enfrentou alguma resistência em relação a isso? Já enfrentei e acredito que Deus é autêntico. Quem é o imitador é o diabo. Então as pessoas que vivem nos sistemas costumam imitar umas às outras e são regidas por esse sistema. Eu não faço parte dele. Então, na minha autenticidade, eu prefiro mostrar quem eu sou do que ter máscaras. Sim, porque com a aparência exterior a gente impressiona, confunde, engana, mas Deus vê o que ninguém pode ver. Ele sonda o meu coração e na profundidade de Deus ele esquadrinha os meus rins. Quando eu era mais novo eu ficava muito triste quando as pessoas me criticavam, falavam de mim, mas pelos frutos se conhece a árvore. E nós sabemos também que todo levante do diabo é porque ele está furioso com a obra que Deus está executando sobre nós. Eu tenho até um bordão que é meu: o levante do diabo é o sinal da aprovação de Deus nas nossas vidas. Então, a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, e quando mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A propósito, toda perseguição com a vida do pastor também não é mera coincidência, que tem um chamado, quem é um escolhido de Deus, quem tem essa graça que o pastor tem também. Nós nos conhecemos por telefone, eu estava em São Paulo, falei com o senhor com aquela comunhão, parece que já nos conhecíamos. Há 10 anos já. E tem pessoas que nós conhecemos há mais de 10 anos, pensamos que conhecemos e não conhecemos. E na verdade nós conhecemos nossos verdadeiros amigos na hora das nossas dores, que a gente se nega, na verdade, por um amigo quando ele está no processo. Para mim isso que é evangelho. Amém. E o pastor que vocês estão vendo aqui, eu tive a oportunidade de jantar com ele, é a mesma pessoa. Não tem um personagem, igual a gente vê muitos, né, que ele forma um personagem e quando ele está só ali, sem os holofotes, a pessoa muda totalmente. O mesmo Floriano, vocês estão vendo aqui dando risada, é o mesmo Floriano em qualquer lugar. Ele não tem máscara, ele é autêntico. Sorridente, brincalhão, mas se pisar no pé também, ele responde. É verdade. Pastor, um versículo que te marca, que te segue, assim, que é algo assim impactante na tua vida. Eu aprendi a lidar com a segurança que Deus me deu, com a confiança que Ele me ensinou a depositar nele. Então, tem algumas coisas na Bíblia que o Senhor nos dá legalidade para fazer como filhos. Primeiro, a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperaria. E toda língua que se levantasse contra nós em juízo, a Bíblia enfatiza que o Senhor está dizendo: tu a condenarias. Esta é uma herança dos servos do Senhor. Ele nos dá autoridade para condenar esta língua. E aí o versículo que me representa, na verdade, é Miqueias capítulo 5, versículo 9. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu tirarei a feitiçaria da tua mão. Então, as pessoas, elas ficam muito reféns. Fizeram uma obra de macumbaria para você, vão se levantar. Quando Israel estava na posição com Deus, Balaão não encontrou nenhum ângulo para amaldiçoá-los. Então, quando nós entendemos que somos um povo bendito, lavado, remido no sangue, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus, então nós não ficamos reféns das armas do inferno, porque nós aprendemos a nos revestir das armaduras de Efésios 6 e 10.
Então tem gente que fica muito refém. Só que a inveja, eu acredito que seja pior do que uma obra de macumbaria. Com certeza. E principalmente a inveja involuntária. Porque se eu invejar a sua Apolo, eu vou falar, sangue de Jesus tem poder, estou invejando a Apolo do pastor. Mas se eu estou, às vezes, achando que estou admirando e estou querendo uma igual, a inveja involuntária é pior do que a voluntária. Eu nem sei que eu estou invejando e eu estou invejando. Então, o que eu entendo disso? Nós devemos saber quem nós somos em Jesus. Então, o que me representa é a autoridade que Deus me dá. Identidade. Exatamente. E ele diz, a tua mão. Então, a minha mão se exalta sobre os meus adversários. E todos os meus inimigos serão exterminados. Isso será naquele dia, diz o Senhor, que eu tirarei a feitiçaria das suas mãos e tu não terás mais agoreiros. Pastor, você roga para Deus matar as pessoas? Não, pelo contrário. Minha luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Quando eu falo os inimigos, eu me refiro ao diabo usar pessoas que dá lugar a ele, e entre uma pessoa estar na posição com Deus e a outra estar fora, e dá lugar ao diabo para prejudicar essa pessoa, quem que é que vai prevalecer? Aí é onde entra o agir de Deus. Aí Deus mata. Vede que eu sou e nenhum outro comigo. Eu mato, faço viver, firo e saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu não posso fazer ninguém cair nas minhas mãos, eu não tenho nem estrutura para dar sentença a alguém, ou sai perfect da minha mão para matar alguém. Não tenho isso, né? Hadouken, não tem. Entendeu? Então eu deixo tratar. Mas eu sou totalmente discípulo do Senhor. Eu aprendi com ele a amar os inimigos. Os inimigos são pessoas empobrecidas espiritualmente. Então eu olho para elas e vejam isso. São pessoas infelizes. Na verdade, elas estão culpando a gente o que elas estão desculpando nelas. Porque elas conseguem ficar transferindo culpa, e é um narcisismo demoníaco que nos oprime. Parece que nós que temos que ser sentenciados todo momento. Nós não podemos errar em palavras, nós não podemos errar em atitudes, nós não podemos pecar, e somos pecadores, já nascemos em pecado, né? E aí tem gente que pensa que se está fazendo apologia ao pecado. Não, eu estou reconhecendo a minha dependência de Deus. Por quê? Quem guarda todo o mandamento e tropeça em um se torna transgressor de todos. Então, para mim, é o sujo falando do mal lavado. Então, o que me representa é o que Deus me autorizou. Pode colocar o nome na boca do sapo, ressuscitar o dinossauro com uma cartolina de nome lá dentro, não tem poder, porque o Senhor cuida de nós. Ele está na nossa frente como um valente terrível. E é isso que eu acredito, porque se for para diminuir Deus, eu não estaria na sua presença, porque Deus é maravilhoso. Pastor, quem vê o senhor ministrando para lá e para cá e tal, acha que a vida de pastor é fácil. Fala para o pessoal que está assistindo a gente que a vida de pastor não é esse mar de rosa que você está achando, não, meu amigo. O senhor saiu de quando da sua casa? Quando que o senhor saiu? Nosso Deus, eu só passei na minha casa para comemorar o Dia dos Pais. O senhor falou ainda para mim. Com meu pai e com meu filho. Fui pegar meu pai lá. E aí comemoramos juntos no sábado, porque domingo era o Dia dos Pais, mas eu viajei para Sinop no domingo de manhã, no Dia dos Pais. Só que eu estou fora de casa mesmo há mais de 50 dias. Porque eu ganhei uma amazona para Jesus, que é o feminino de cavaleiro. E ela voltou para Jesus. Olha só. E nós estamos fazendo um culto lá num Aras de Cavalos, que até os cavalos da glória a Deus. É uma benção. E aí ela aceitou Jesus, estamos fazendo um culto lá. O primeiro culto deu 70 pessoas, o segundo deu 100, depois o terceiro deu mais de 120, e o culto está lá. Agora vai ser toda primeira segunda-feira de cada mês, porque eu não consigo ficar fazendo toda segunda, né, por causa das missões. Das missões. Mas a vida de pastor não é fácil. Pastor, o senhor concorda comigo que aqueles que mais perseguem o ministério pastoral são os da própria casa? Exatamente, é verdade. São os de dentro da casa. Sim. Que perseguem, que olham e começam a falar, a perseguir, a orar até contra. Amados, o mundo que nós conhecemos hoje, ele precisa de autenticidade, pessoas que realmente reconhecem a sua identidade em Cristo Jesus. Pastor, eu quero perguntar para o senhor, qual é o conselho que o senhor daria para alguém que está vivendo o que você viveu, por exemplo, de uma perda, de uma situação assim onde você não consegue entender, onde você não vê uma resposta de imediato da parte do Senhor? O
Que conselho o senhor daria para quem está nos assistindo, que está passando por aflições, que está passando por dificuldade, pessoas que já desistiram até de viver? Antes, eu só quero complementar que quem costuma ter um chamado de Deus, raramente deseja. Deus criou uma situação e me jogou dentro. O meu pastor me testava, falava assim: olha, Floriano, você vai dirigir o culto no domingo. Isso ele falava no domingo passado, ele falava: consagra a tua vida. Eu consagrava a semana inteira. No domingo, ele não me deixava dirigir o culto, dava para outra pessoa, não me dava satisfação, pisava no meu pé, cumprimentava todo mundo menos eu, passava por mim, esbarrava em mim, e eu entendi que aquele era um teste de Deus com a minha vida. O Espírito Santo foi falando isso e foi me forjando. Por isso, hoje, na atualidade, qualquer pessoa fala que vai sair da igreja, que vai processar. Irmãos, a gente vê Deus provando o nosso amor uns nos outros, porque as pessoas não são perfeitas, todo mundo são imperfeitos, todos, né? E agora, qual foi a pergunta? Que eu mergulhei nessa pergunta e esqueci de responder essa última pergunta que o senhor fez? Para as pessoas que estão vivendo em dificuldade, aquilo que você viveu, por exemplo. Ah, sim. Quando você viu ali que não tinha mais jeito, que se perdeu ali uma vida, ou até mesmo pessoas que estão enfrentando hoje problemas no casamento, na vida financeira, ou pessoas que estão com depressão, qual é o recado que o senhor daria para elas hoje? Eu venci 10 depressões. 10 depressões? 10. E depois eu tive 2 surtos psicóticos. Eu andava de terno e descalço na rua. Ouvia a voz do diabo todo momento falando: se mata, enquanto Deus falando: estou aqui, você está passando pelo processo, eu estou te guardando. Meu Deus. Fui internado com pessoas loucas. Ninguém acreditava que Deus ia me fazer retomar o meu ministério. Porque quando alguém atira com a intenção de matar, vai atirar na cabeça. Então o diabo atacou minha cabeça, porque é onde estão minhas faculdades mentais. Essa expressão ligar no céu é exatamente você dar lugar ao Espírito Santo para ele se utilizar das suas faculdades mentais, para integrar a profecia, revelação, o zelo da palavra de Deus, enfim. Todo o processo dói, pastor, é inevitável. Jesus chorou quando ele soube que Lázaro morreu. Nós somos seres humanos, né? Todo o processo dói, doer dói, sofrer é opcional. Então, você escolhe, porque a partir do momento que você é cristão, o homem carnal, ele consegue discernir as coisas do Espírito. E hoje eu vejo que quem Deus recolhe é um favor que Ele está fazendo para aquela pessoa que está salvando e por amor à família. Porque se cumpre Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se nós somos espirituais, nós entendemos que há 2 vidas eternas, uma com Deus e uma com Satanás. Eu não vou querer uma vida eterna com Deus para as pessoas que eu amo, para os amigos, nem para os inimigos, quanto mais para uma irmã, para um irmão, para um pai, para uma mãe. Então Deus sabe de todas as coisas e nós somos egoístas. Eu tenho uma tia que dorme no Senhor, que eu sofri muito com a morte dela. Eu coloquei uma cadeira, eu sentei do lado do caixão e até sepultar eu não parei de chorar. Foi muito doloroso para mim, porque ela era minha segunda mãe, eu desabafava com ela, ela me levava para vender Yakult na rua, ela dava Yakult para as crianças que não tinham condição de comprar. Era uma pessoa abençoada por Deus. E aí eu fui falar com um pastor, na época que estava congregando com ele, e ele disse assim para mim, um pastor Jânio, lá de Poá, um pastor abençoado, sábio, e ele disse assim: pastor, não seja egoísta, você está querendo que a sua tia fique na terra, sofrendo, vegetando em cima de uma cama, sendo que Deus quer dar alívio da dor dela? Meu Deus. Então, por amor à alma, Deus permite a matéria perecer, é o que a palavra de Deus ensina. E esta é a minha oração. Até o meu livre-arbítrio eu abri mão, eu falei: Deus, eu não quero ter livre-arbítrio. Eu abro mão da minha opção de escolha, porque eu tenho medo de errar. Faça as escolhas por mim. A minha oração é que eu esteja onde o Senhor quer que eu esteja. Se eu estou aqui hoje, se Deus preparou essa aliança conosco, estendi a mão, você pegar na minha mão e deixou no vácuo. Se nós estamos aqui hoje, é porque há um propósito de Deus.
Eu louvo a Deus. Olha só, o Diego, o presbítero Diego, que está aqui na sala, meu amigo particular querido da Assembleia de Deus, que é meu irmão, que Deus me deu como irmão. Ele é o Ítala. Ele mandava uma oferta para mim de R$30, R$50, R$100 lá em São Paulo. Às vezes ele ficava com vergonha, falava assim, poxa, pastor, é tão pouco. Eu falei, dinheiro de santo, Deus multiplica. Esse dinheiro eu peguei Uber e lanchei, tá? Só que eu sou vingativo, eu tenho a vingança da graça. Eu vou me vingar tudo que você está fazendo por mim, eu vou me vingar de você, Diego. E Deus ouviu. E eu estou sendo um canal de bênção, porque às vezes Deus me abençoa e abençoa Ele. Às vezes eu não preciso nem tirar de uma oferta. Às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus juntos, uma irmã fala assim, eu senti no coração de abençoar o irmão também. E ele, que é esse coração bondoso, fala assim, não, pastor, fica para o senhor. Aí eu brigo com ele e falo, para de ser louco, que você não está vendo que Deus está abençoando. Você não recebe a bênção no nome de Jesus. E detalhe, eu não tenho vergonha de falar isso, não tenho vergonha de confrontar o sistema, porque eu não me vendi para o sistema, não cobro para pregar, não cobro para cantar, mas sou contra também pastor folgado, porque a gente não é robô. Mas eu não vou impor um valor para ir numa igreja pregar, e se a igreja não tem esse valor, eu vou deixar de ir. Quem tempera a minha panela e assina o meu olerite é Jeová. Eu não fico refém do sistema. Tem gente que é engessado, porque um pastor abre a porta. Tem pastor que fala assim, você vai pregar isso, você vai agir assim. Aquelas pessoas lá estão precisando de revelação. Eu fui em Brasília e um pastor falou assim, olha, eu não quero que você fale nada contrário àquilo que os profetas vêm profetizando. Estamos orando por uma causa de R$100 milhões, que o irmão é dono de todas essas terras aqui, próximo do palácio lá, sei lá, que é lá do governo, e todas essas terras aqui estão em negociação para vir para ele R$100 milhões. Eram 3 pastores, 2 mais eu. E aí o que acontece? Eram eu e mais 2 mais eu não existe. Aí o que acontece? Porque eu cheguei depois, né? E eles falaram assim, olha, vai ser 3,5 milhões de dízimo para cada igreja. Quando eu fui profetizar para o homem, o Senhor usou minha boca e disse, já te dei muito. Se eu não te der, você vai continuar me servindo? Deixei a bomba e fui embora. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho muito medo de dons. Eu deixei meus dons de lado. O que eu estou vivendo não é meus dons, estou vivendo meus frutos. Porque é muito fácil você pregar lindamente, é muito fácil. Não estou vivendo os meus dons, eu estou vivendo meus frutos. E vivo eles diariamente, os colho e os partilho. Isso é a coisa mais linda. O que adianta eu falar em línguas? Tem gente que fala de línguas mais lindas do mundo. Você olha, você se arrepia, você sente a presença de Deus. E um dia Deus falou assim para mim, às vezes, sabe quando você está sem falar com ninguém? Às vezes você está sem falar com a pessoa e você chega no ambiente, você não olha para a cara da pessoa, mas a pessoa sente que você está lá por causa do seu perfume, por causa do seu cheiro, a sua presença. Tem ambientes que eu entro, eu estou ali, a pessoa me sente, mas eu nem falo com essa pessoa, eu nem estou com essa pessoa. Meu Deus. Então o cano é sujo, mas a água é limpa. Meu Deus. Então a salvação é individual. O tempo que eu perco de ficar analisando a vida alheia, se está certo, se está errado, Deus me deu meu narizinho aqui, para mim cuidar dele. Está muito bom, não vou afinar, não vou fazer rinoplastia, nada. Estou feliz com o meu nariz de chapoca, porque tudo que está imperfeito em mim, se a Bíblia diz que até os velhos serão transformados, a gente vai entrar no céu sarado, quem tem nariz feio vai ficar com o nariz bonito, quem está calvo, Deus vai pôr o cabelo onde falta. Essa é a minha fé. Glória a Deus. Porque se tudo isso aqui é passageiro, e quando a gente está de passagem, às vezes não dá tempo de se arrumar direito. Lá no céu vai ficar todo mundo arrumadinho. Você acha que Deus vai preparar para nós alguma coisa que não seja para glorificar o seu nome? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu fico imaginando, a estética do céu é melhor do que a da terra. Eu creio que vai todo mundo, Deus é bombado, vai todo mundo sair assim, sem barriga. Sua barriga é minha, em nome de Jesus, não vai ter. Deus vai tirar nosso bucho quebrado para a glória do seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem crê, diga amém. Amém. Pastor, eu gostaria que o senhor, né, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de encorajamento para quem está nos assistindo agora. E eu gostaria que o senhor orasse por cada pessoa que está nos assistindo nesse exato momento. Aprendi com meus pastores que o bom obreiro fala bastante em pouco tempo, então vou resumir para você algo muito interessante que eu vi na Bíblia.
O Senhor assentou em Sião uma pedra que está bem posta e firmada, pedra já provada de esquina. Aquele que crê não se apresse. Todo o propósito de Deus não é em geleia, não é em onda, que é semelhante às ondas do mar, que vai e que vem, que não tem firmeza. Toda pessoa que é escolhida por Deus, pode observar, ela é firme, ela não retira aquilo que ela crê, ela não retira aquilo que Deus manda ela falar, ainda que ela é hostilizada, apedrejada, e às vezes as pessoas determinam Deus na nossa vida pela quantidade de dinheiro que tem na nossa conta, pelos carros importados, pelas casas, empresas, mansões. Não é isso. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Está cheio de gente que tem muito dinheiro e os empregados que estão usufruindo dos seus armários porque ele mesmo está lá se alimentando pela sonda. Foi arrogante a vida inteira, prepotente, trabalhou e nem o dinheiro dele conseguiu lhe trazer cura. Então todo o propósito de Deus na nossa vida acontece no tempo e na hora dele. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. O sol nasce todos os dias, para todos. E um dia o sol vai nascer mais baixinho para você. Ele vai te aquecer. Para vós que temeis o nome do Senhor, derecandaraço de Homenévia, nascerá o sol da justiça. E eu quero liberar uma palavra para você que está sofrendo por causa da precipitação de alguém e que quer te desesperar. Ninguém desespera Deus não, irmão. Descansa no zelo da promessa dele, porque na hora certa o Senhor te surpreenderá com as suas promessas. Eu componho desde os 9 anos de idade, e foi em 2019 que Deus me deu um álbum musical que se chama O Santo de Israel. Eu tenho uma promessa de 2 músicas estourar, e eu recebo, quem pode ligar nessa sala já fala amém, já concorda, amém. Porque eu creio que tudo que é palavra de bênção, o Senhor céu, o que é concordado na terra é concordado no céu. Todo mundo zomba, seu álbum musical é ultrapassado, e aí é melhor você fazer músicas novas, mas eu tenho certeza, irmão, que Deus honra. Elvis está morto, não sei quanto tempo, o povo até fala que Elvis não morreu, e o povo ouve as músicas de Elvis, de Michael Jackson, de Whitney Houston. Por que a minha música está ultrapassada? Alguém escreve caneta azul, azul caneta, eu e casca de bala, e vai e estoura. Por que a minha música não vai estourar? Por que Deus não vai fazer se identificar a minha verdade com alguém? Em nome de Jesus, seja você. Não seja o que as pessoas querem que você seja. Não seja manipulado por um sistema, porque como disse a Rose Nascimento, mais Deus é maioria. Tem gente que fala, ai pastor, você está muito gordo. Eu posso emagrecer, mas a sua língua está tão gorda que não tem mais como emagrecer ela, irmão. Corte rápido, faca, é Tramontina. Está saindo gordura pela sua boca, porque você fica muito preocupado com o alheio. Olha para Jesus. Sabe o que a minha mãe fala? Ela fala assim para mim, meu filho, pega o conselho de uma boba, olha somente para Jesus. E minha mãe falou, o dia que você cobrar para pregar a palavra de Deus, Deus não vai usar mais você, Floriano, como te usa. E eu creio que Deus cuida de mim como Ele cuida das aves do céu. Deus tem feito coisas tão gloriosas na minha vida, vindo para essa missão. Deus está me fazendo resgatar o meu CNPJ que eu perdi lá atrás. Meu nome que estava sujo, falei, Senhor, eu sou teu servo, meu nome está limpo. Deus tem aberto grandes portas. Saindo daqui eu vou para o Rio de Janeiro, depois eu vou para o Pernambuco. Já estou me preparando para ir para os Estados Unidos. Deus é fiel. Eu fui para a Europa sem R$1 no bolso, irmão. Deus cuidou de mim, Deus me usou para falar com uma moça lá no meio do Rio Sena. A mãe dela deu 2 passos para trás e falou, tá vendo, Deus te acha até aqui em Paris. Então, operando Deus, ninguém vai impedir. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. O Senhor assentou, está sentado. Glória a Deus, louvado a pedra, seja o nome do Senhor. Ela está bem posta e firmada, a pedra de esquina. Aquele que crê não precisa se apressar. Aí, para orar por você, lembra daquele desenho antigo? 1, 2, 3, ursinhos carinhosos. Tchananã. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Tu lembra desse desenho? Lembro. Aí tinha uma corrida. Os ursinhos estavam correndo numa corrida, era uma maratona. Aí tinha um malvado, que eu represento ele pelo diabo. O malvado começou a semear contenda entre os ursinhos, né? Para eles se sabotarem. Tinha um elefantinho gordo, mais ou menos do tamanho de mim, do pastor, de nós,
que não seremos gordos, em nome de Jesus. Nos próximos podcasts nós estaremos derretidos para a glória de Deus, aleluia, da sua unção. E aí esse elefantinho, ele andava e dizia assim, olha, devagar e sempre, devagar e sempre. A Bíblia nos manda ser constantes. Deixa quem quiser se passear, vai no seu tempo. O importante é chegar e cruzar a linha de chegada. Quero liberar isso sobre a sua vida, você que tem sonho. Todo impossível nos pertence. Todos os impossíveis pertencem a todos nós. Mas o impossível é só com Deus, só pertence a Ele. A mim não pertence nenhum impossível, mas ao nosso Deus pertence todos os impossíveis. E a pastora Fernanda Leal, que sempre será minha pastora, ela prega e ela diz assim: ninguém desespera Deus, pastor Floriano. E é verdade, ninguém desespera Deus, porque tem gente que quando vai falar usando a fala do outro, ele não dá honra às pessoas, pois eu dou honra às pessoas que têm os seus bordões e as suas falas. Nunca vi ninguém falar como ela pregando. Ninguém desespera Deus, porque o povo fica desesperadinho, querendo, vamos colocar Deus na parede, vamos desesperar Deus. Deus vai ficar desesperado, Deus lá com a cara de paisagem santa dele, olhando para você e nem aí. Entendeu? Então, se eu fosse você, meu irmão, descansava no zelo da promessa, porque Ele vai te honrar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Chegamos ao fim do nosso Multicast. Quero agradecer você que está aí assistindo até o final. Eu tenho certeza que você foi abençoado com essas palavras do pastor Floriano. Pastor Floriano, muito obrigado. Muito de nada, pastor. O senhor inaugurou o nosso Multicast. Eu fui para a Itália, aí o povo falava assim, grazie mille, que é muito obrigado, que eu acho muito fino. Né? Grazie mille, fratello, que é muito obrigado, irmão. Aí eu falava, prego mille. O mille era por minha conta. Então, muito de nada, pastor. Deus abençoe. Amém. Continue, acesse, baixe o nosso aplicativo lá na Play Store ou lá na Apple Store, IBMS Sinop, baixa lá, nós temos a nossa rádio online e nós temos os nossos podcasts e também os nossos devocionais. Agradecer a todos, quero agradecer o nosso técnico hoje, o nosso técnico de som foi o Henrique Palhão, conseguiu resolver muitos problemas. O Diegão está aqui dando um apoio, intercedendo, porque, amados, isso aqui deu um pepino tão grande, mas eu tenho certeza que já saímos vitoriosos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe os irmãos das tuas mãos. Amém.